Treinamento no software Edifícios. Aula 1. Vamos iniciar falando sobre a interface geral de apresentação. Na abertura do Edifícios, nós temos esta tela inicial que nós chamamos de Home do programa. Nesta Home, nós podemos encontrar algumas regiões que nós podemos destacar. Por exemplo, aqui à esquerda, alguns comandos como criar um novo arquivo, abrir, fechar um arquivo existente, salvar com outro nome, ferramentas de impressão, de configurações, de exportações, informação do sistema e opções. Cada uma dessas opções, por exemplo, se clicamos em novo, temos uma tela central dedicada ao comando novo. A mesma coisa ao abrir, exportar, informações e opções. Então, este comando ele vai se adaptando em relação ao que nós vamos selecionando. Aqui à nossa direita temos algumas ferramentas de ajuda, por exemplo, acesso ao suporte técnico, fórum, videotutoriais, consultar as atualizações disponíveis na internet e alguns exemplos que podemos descarregar de modelos de projetos arquitetônicos. Aqui temos também alguns vídeos que recomendamos para quem está iniciando a utilizar o programa, assim como as últimas entradas do nosso fórum. Vou recomendar que nós cliquemos em abrir, vamos carregar um exemplo, de forma que facilite o acesso às outras ferramentas aqui do programa. Então, inicialmente, quando temos um projeto aqui na tela, temos como consultar esse menu superior, onde arquivo carrega aquela home que nós já vimos inicialmente. Depois, em desenho, tem algumas ferramentas para o desenho dos elementos arquitetônicos. Ferramentas, onde podemos controlar inicialmente os níveis. Algumas opções de configuração em relação à unidade de medidas, formato, número de decimais e a definição dos separadores, tanto de milhares quanto de casas decimais. Podemos também consultar algumas configurações relativas à exportação dos arquivos IFC, ou seja, quais são os critérios que eu quero configurar ao software para que ao exportar um modelo em IFC corresponda a essas configurações definidas pelo usuário. E também temos algumas opções do programa. Então, por exemplo, número de documentos listados, se vamos ter ou não um backup, em que pasta, qual que é o número desse backup. Em relação à interface, se queremos ou não as barras de status, se vamos ativar a opção de zoom. E aqui embaixo também algumas configurações em relação à parte gráfica do programa. E por último, as notificações e materiais, onde podemos realizar essas configurações iniciais em relação ao programa. Depois, temos aqui também algumas teclas de ajuda. Então, F1 abre a janela de ajuda. Então, temos aqui a janela onde nós podemos consultar alguns elementos. Temos também a possibilidade Ctrl S para salvar. A parte de zoom, com a tecla F2, F3 zoom por janela e F4 zoom da lupa. F9 ativa e desativa a parte de ângulo. E F10 ativa e desativa a grade de captura, de snap dos elementos. Depois, aqui à nossa esquerda, temos inicialmente o navegador, onde basicamente o navegador ele se resume em arquitetônico, terreno, Gantt, orçamento e integrações. Então,
cada um desses botões são etapas em que a gente carrega um navegador específico para este assunto, para este título, né? Então vamos nos concentrar inicialmente no modelo arquitetônico, né? Então quando clicamos aqui em arquitetônico, temos inicialmente a parte de dados de níveis do edifício, se vamos visualizar ou não também 3D, a parte de pranchas, cortes, elevações, todos os documentos que vão sendo gerados a partir desse modelo, a parte de renderização, biblioteca e também relatórios. São todos pontos que nós veremos ao longo do nosso treinamento. Depois temos também aqui à nossa direita a parte de propriedades, onde temos a ferramenta de copiar os elementos. Então podemos copiar todas as entidades de um nível, podemos pegar só algumas entidades, podemos selecionar na tela somente essas entidades e só essas entidades serão copiadas para o nível de destino. Temos também como controlar o background. O que é isso? Por exemplo, estou trabalhando no pavimento planta baixa e quero ver como background, por exemplo, a fundação. Então, que tipo de entidades, né, a gente deseja visualizar, e o software mostra isso como se fosse um pano de fundo, né? Esses elementos, né, uma vez que a gente seleciona tudo, eu tenho que aplicar. E aí eu passo a ver agora, por exemplo, como background deste pavimento que eu estou trabalhando, ó, as entidades do outro pavimento. Então, por exemplo, pode ser útil, por exemplo, na hora de projetar escadas, telhados e outros elementos, tá certo? Depois, temos também uma ferramenta de seleção, onde podemos realizar seleções baseado em critérios, janelas, bordes, que cumpram uma determinada condição. E também temos algumas ferramentas que vão ser dedicadas específico à criação e manipulação dentro do ambiente de 4D relacionado ao Gantt. Depois, podemos definir também a questão aqui no menu de desenho, as entidades, né? Então, aqui, quando a gente acessa essa ferramenta de desenho, temos inicialmente aqui as entidades separadas por títulos, né? Então, no ambiente arquitetônico, temos as entidades para o desenho de paredes, lajes, telhados, vãos e ambientes, muros, muretas, lajes, escadas, estruturas, preenchimentos e revestimentos, outros, instalações, parte de documentação, elementos gráficos, a parte de ajuste, né, o Magnetic Grid, né, que é um conceito também que veremos mais adiante, e a parte de níveis. Aqui podemos também consultar, copiar e atribuir propriedades, edição de alguns elementos, ferramentas de copy e colling, a parte de ativação de snaps, ou seja, de ferramentas de captura, se vamos ativar ou não o ortogonal, também o snap, né, que são a grade, e por último aqui, os elementos de grade que podem estar ou não ativos no desenho. Controles de visibilidade e também o match property, né, como cópia de propriedades. Alguns comandos, quando a gente posiciona o mouse em cima, o software mostra um pequeno vídeo referente ao exemplo de aplicação daquele comando que estamos analisando. Depois, em ferramentas, nós vimos basicamente que consiste esses comandos, né, essas funções que estão disponíveis. Em janela, cada um dos elementos, como planta baixa, 3D, são elementos que vão sendo organizados em janelas. Por exemplo, planta baixa, segundo andar, carrega o segundo andar. Então, a gente pode perceber que são janelas dentro do programa. E quando entramos no menu janelas, podemos organizá-las de forma horizontal, de forma vertical, em cascatas. Podemos minimizar todas as janelas, né? Temos a possibilidade também, por exemplo, vamos pegar aqui mais uma, estão todas aqui,
Temos a possibilidade de fechar todas. Temos a possibilidade também de mudar, ou seja, eu posso ir de uma janela a outra facilmente dentro do programa. Aqui, dando sequência ao nosso treinamento, nós vamos entrar no menu Arquivo, vamos escolher a opção Novo, vamos criar o novo documento. E neste novo documento, aqui vamos fechar aqueles arquivos relacionados ao outro projeto. E vamos partir de um desenho novo, de um desenho em branco. E durante o nosso treinamento nós vamos estudar as principais entidades e verificar as características, propriedades, forma de desenho de cada uma dessas entidades aí do nosso sistema. Então, vamos iniciar com o comando de parede. Então, relembrando, aqui nós temos os níveis. Então, estou desenhando na planta baixa, então o software vai automaticamente desenhar a parede da planta baixa até a cobertura. Entrando na gestão de níveis, podemos definir essas alturas e mais à frente vamos acompanhar a criação de novos níveis, copiar de um pavimento ao outro e outras funções. Então, neste momento, nós vamos estudar cada um dos elementos da ferramenta desenho e vamos nos posicionar inicialmente no nível, no pavimento planta baixa, que é criado automaticamente com a criação do novo arquivo. Então, quando acessamos o comando de parede, temos algumas ferramentas. Então, ao acessar a parede, podemos ver que temos algumas características iniciais e podem ser definidas antes do desenho da parede, e eu tenho a possibilidade também de desenhar a parede e posteriormente editar as suas configurações. Aqui, ao ativar a parede, também temos algumas ferramentas de captura. Por exemplo, se eu tenho uma planta baixa por baixo, se eu tenho um Magnetic Grid desenhado. Então, também serão outros comandos que veremos um pouco mais adiante. Então, aqui, acessamos o comando de parede. Primeira forma de introduzir uma parede é clicando num ponto inicial e clicando num ponto final. Perceba que eu posso controlar o ângulo, posso controlar a distância, então aqui eu estou fazendo 8 metros, eu posso digitar também, vamos supor que eu queira fazer uma parede com 6 metros. Neste momento, só digito 6 seguido do Enter. Então, com isso, nós desenhamos uma parede dentro do sistema. Se eu seleciono agora esta parede, eu tenho aqui todas as propriedades dessa parede. Então, vamos ver uma a uma o significado de todos esses elementos aqui que fazem parte do elemento parede. Primeiro, eu tenho a estratigrafia. O que é a estratigrafia? A estratigrafia é a representação das camadas que formam esta parede. Então, aqui eu sempre tenho dois botões. Tenho o editor e também a possibilidade de escolher um elemento da biblioteca. Então, aqui eu tenho uma biblioteca, que pode ser uma biblioteca geral, uma biblioteca do usuário e uma biblioteca do projeto. Ou seja, a biblioteca do projeto só mostra os elementos que fazem parte deste arquivo que nós estamos trabalhando. Biblioteca do usuário, somente os elementos que o usuário criou como novos elementos, novos tipos de estratigrafia. E a geral é uma biblioteca que já acompanha o software. Aqui a gente tem diversos tipos de alvenaria, ou seja, eu quero alvenaria padrão, então eu tenho aqui um revestimento padrão, baseado em normas e regulamentos. Então aqui eu tenho paredes de tijolos, paredes de pedra, paredes de material composto, E aqui ele me mostra como que é as camadas, Então eu tenho tijolo, tenho revestimento, tenho gesso, tenho pintura. E cada um desses componentes eu posso estar associando o material
e posso estar associando também a sua respectiva espessura, né? Então aqui paredes, por exemplo, que são abertas, né? Paredes pré-fabricadas, paredes com blocos de concreto, e veremos também um pouco mais adiante no nosso treinamento que nós temos a possibilidade também ou de selecionar uma existente. No nosso exemplo, por exemplo, eu vou selecionar aqui uma parede Vamos pegar aqui uma parede com bloco de concreto. Tá? E aqui eu defino que eu quero uma parede de 20, por exemplo. Então, posso aplicar. O software automaticamente preenche a espessura. Ou temos acesso também a um editor, onde neste editor eu posso ver que é uma parede com blocos de concreto, reboco de cal e gesso, né, de 15 mm, uma parede com blocos de 170 e revestimentos de ambos os lados aí de forma simétrica. Podemos editar, acrescentar novos materiais, verificar, né, toda essa questão de espessura e propriedades, porém vai ser um assunto que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente do nosso treinamento. Então, importante saber que existe essa possibilidade, porém, voltando aqui à nossa planta baixa, né, ao nosso elemento parede, vimos a possibilidade de associar uma estratigrafia, né, uma camada, né, à nossa parede. Temos a espessura, né, a espessura ela pega automaticamente em função da estratigrafia que foi escolhida, ou temos a possibilidade de forçar a espessura, transformando esta parede em uma parede genérica. Depois, temos a possibilidade também de ter uma espessura variável. Então, aqui neste caso, temos aqui inicialmente o primeiro alinhamento, e aqui podemos definir a espessura variável. Então, posso clicar em ambas as faces e definir ao software essa espessura. O software possui também uma tecla de atalho que é Alt F2, aonde o software intercala as janelas. Então, por exemplo, o projeto nós vamos fechar, eu vou pedir a visualização em 3D desse componente, e quando clicamos Alt F2, mostramos o zoom do elemento ou as duas janelas intercaladas. Então aqui, ao definir esta parede com espessura variável, podemos ver também sempre a visualização tridimensional. Aqui a gente ainda tem, em relação à parede, né, de espessura variável, quando clicamos aqui, podemos definir o ângulo, podemos definir também a cota. Então, quero ponto 6. Então, ajusto isso para ponto 6. Né? Então, ou seja, você que, ao clicar na linha, pode definir a medida exata aí dessa espessura variável. Também podemos selecionar a linha, né, que determina essa espessura variável. Com o botão direito, nós temos algumas possibilidades. Por exemplo, como inserir um nó. Então, aqui eu defino aonde vai ficar esse nó. Então, ou seja, eu posso ter um formato irregular, né, para este elemento. E temos também como clicar em qualquer segmento e ter a opção de transformar em arco. Então, dessa forma, temos também um trecho em arco ou subdivisões que permite aí fazer uma parede com uma espessura variável e também de forma livre em relação ao seu comportamento. Aqui nós vamos fechar aqui essa opção de espessura variável, volta a ser uma parede comum, e temos a possibilidade também de ativar a opção Arrimo. A opção de Arrimo, em vez de ter uma espessura variável, a gente tem uma seção variável, do início ao fim. E a mesma coisa, posso selecionar, e aqui, quando eu ativo essa opção Arrimo,
abre uma guia com a propriedade arrimo, onde eu posso determinar, por exemplo, que eu quero 250. Então eu fico com uma parede de 200 e 250, ao todo uma parede de 45. E aí eu vejo 45 em cima e 20 na parte superior, que corresponde à espessura que aquela parede possui dentro, né, da janela de propriedades. Aqui ainda em arrimo temos a possibilidade de inverter, né? Então aqui eu tenho a possibilidade de colocar o arrimo do lado de dentro ou para o lado de fora, ou seja, a partir do eixo da parede, interno ou externo. Vamos tirar também o arrimo e podemos controlar a opção de alinhamento. Então, quando selecionamos aqui, a gente pode alinhar pelo eixo, né? Podemos manter um alinhamento na face esquerda ou definir o alinhamento na face direita. Este comando também pode ser acessado pelas teclas de atalho F5 e F6, aonde no 3D temos essa alteração e também na planta baixa. Então podemos alterar tanto graficamente através das teclas F5 e F6, como através da opção diretamente alinhamento. Classificação. A classificação permite que seja agrupado paredes através de uma determinada propriedade, de um determinado tipo, né? Então você pode criar um grupo e um tipo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um prédio de apartamentos. Então eu posso dizer o grupo do apartamento 1, o grupo do apartamento 2, e em tipos eu posso separar, inclusive, entre paredes internas e paredes externas, né? Então eu tenho, por exemplo, o apartamento 1, 2 e 3 e posso filtrar as paredes internas e externas de cada um deles, né? Então, ou seja, são sistemas de classificação que eu posso inserir aí ao nosso componente. Depois, temos também a questão de geometria. A geometria pode ser uma parede retangular, como essa que nós vimos, ou pode ser uma parede com formato poligonal, forma de trapézio. Quando a gente trabalha com o formato de trapézio, eu tenho aqui a possibilidade de alterar as alturas desta minha parede. E se for uma parede retangular, quando eu faço a alteração, a altura sempre será constante, né? Então, em forma de trapézio, eu tenho essa possibilidade. Quando a gente coloca em forma de trapézio, eu tenho a possibilidade também de selecionar adicionando um perfil superior ou inferior. Ao adicionar um perfil, eu tenho a possibilidade de inserir nós e, eventualmente, em um determinado trecho, eu posso fazer, né, a alteração só nesse trecho da altura, ou inclusive pegar esse trecho e transformá-lo também em arco. E aí eu tenho um perfil na parte superior desta parede e também um perfil que pode ser adicionado e também alterado em relação à parte inferior, né? Então, além de ter o formato retangular ou trapezoidal, eu posso incluir estes perfis de forma a alterar, né, a geometria da nossa parede. E vamos voltar para uma retangular sem os perfis. Aqui eu tenho propriedades de comprimento, altura e cota. Estas três informações também podem ser alteradas direto pela propriedade. Então, ou seja, comprimento 8, posso ter uma altura, em vez de 3,20, uma altura de 1,5 m. E eu posso alterar também as cotas. Então, a partir da cota 1, a partir da cota 0. Né? Então, é o ponto inicial aonde aquela parede vai iniciar. Aqui, a gente sempre tem o ponto inicial e o ponto final. Então,
e a orientação. Então, por que a parede iniciou no ponto 1 ao ponto 2 e cresceu nesse sentido? Por conta dessa seta que orienta, né, o sentido da parede. Então, ou seja, neste caso aqui, se vamos colocar 6 metros, o que vai acontecer? A parede vai diminuir nesse sentido. Então, temos os 6 metros. Aqui, a gente tem o ângulo, né, formado, né, pelo ponto inicial. Né, então, o ângulo zero aqui é 180, né, em relação ao sentido da parede. E qual que é o ponto inicial e o ponto final. Né? Então, aqui a gente define a localização, então, como se fosse aplicado também um deslocamento. Sistema de referência altimétrico. Veja, a nossa parede ela começa no nível planta baixa e termina no nível cobertura. Ou seja, qual que é o pé direito? 3,20, ela tem uma altura de 3,20. Quando a gente altera este comando aqui de altura, por exemplo, uma parede com 2 metros, veja que o software criou, né, um delta, que é exatamente a diferença entre os 3,20 e os 2 metros, e dessa forma ele associou, tá vendo, este delta automaticamente. Eu posso alterar, vamos supor que eu queira um delta de apenas menos 0,5. O que vai acontecer? A minha parede foi para 2,70. E a mesma coisa acontece com o nível inferior. Vamos supor que eu queira colocar um desnível, aí essa parede ela começa 1 metro acima da planta baixa. Veja que o delta também já foi preenchido. E da mesma forma, se eu altero na caixa 0,5, ele me ajusta também este componente cota da minha parede. Subníveis são subníveis criados a partir do controle de pavimentos ou quando nós criamos, por exemplo, elementos como telhados. Né? Então, eu posso dizer que a parede ela vai subir automaticamente até o telhado que está na cota XYZ. Então, ou seja, eu posso definir esses elementos. Depois, temos a parte de funcionalidade, onde podemos deslocar em X e XY, né? Então, ou seja, positivo e negativo. Então, ou seja, eu quero colocar 1 metro, eu clico aqui, coloco 1 metro, por exemplo, em X, ele me desloca essa parede em X. Posso deslocar também em Y, 1 metro, então a parede desloca para lá ou para cá, e em Z, aonde eu posso deslocar toda a parede. Então, eu quero colocar ela, por exemplo, 1 metro acima. Então, determino direto. E veja que ao alterar pelo deslocamento, o software não fez. Né? Então, coloco aqui, ó, menos 1, veja. Ele já me alterou o valor do delta e também manteve, né, a altura. Né? Então, ou seja, isso daqui eu posso ir controlando como que eu quero. A diferença é que quando eu altero, né, o software já ajustou também esses deltas aí dentro do sistema. E por último, a gente tem a parte de materiais. Né? Então aqui eu posso atribuir um determinado material para as faces, né, esquerda, direita e lateral. Né? Então aqui, da mesma forma, eu tenho como acessar uma biblioteca com diversos tipos de materiais já definidos. Né? Então, escolho, por exemplo, um outro material somente para essa face. O software atribui este material exatamente nessa face selecionada. A outra não teve. Temos a possibilidade também de clicar nesse primeiro ícone aonde a gente aplica para todas as faces. E como sempre, a gente também tem a possibilidade de acessar o editor de materiais. Então, eu posso controlar face a face, posso também atribuir em todas. Quando estamos trabalhando com a visualização, aqui é importante também controlar a visualização. Se queremos visualizar, neste caso aqui, deixa só eu controlar esse primeiro botão, podemos visualizar
em estrutura de arame, podemos visualizar apenas sombreado, podemos visualizar com a textura, né? A mesma coisa, linhas ocultas, sombreado com linhas e sombreados e também com a própria textura. Então isso também vai influenciar na visualização, né? Se quer sombra, se quer elementos aí de iluminação. Isso também veremos um pouquinho mais adiante com mais detalhe. Depois temos as camadas, ou seja, essa minha parede ela faz parte, né, do elemento invólucro, né, do elemento parede, assim como depois eu tenho janela, lajes e diversos outros elementos que a gente pode classificar aí em qual layer, né, em qual camada será utilizado. Aspecto. Temos aqui a representação dessa parede em planta. Ó, tá vendo? As linhas são pretas. Se eu clicar aqui, é a cor em aspecto, ó, que está sendo representada. Se eu quiser, por exemplo, representar em azul, seleciono e a parede passou agora a ser representada na cor azul, né, em outra cor diferente da original. Depois, temos sempre um ID, né, onde temos uma identificação individual, né, para cada elemento que nós modelamos dentro do software. A numeração referente ao tipo de elemento, né, parede 1, 2, 3, 4, consecutivamente. E aqui podemos bloquear ou não a entidade. Se bloqueamos, o que acontece? Tá vendo? Não conseguimos mais acessá-la. Para isso, no comando selecionar, temos a opção selecionar entidades bloqueadas. E aí agora a gente volta a ter acesso e eventualmente podemos desbloquear ou não. Vamos mostrar ou não as linhas no 3D. Né? Então, quando selecionamos, temos essa possibilidade ou não, e aí o software mostra ou não as linhas no desenho em 3D. IFC. Aqui a gente trabalha editando a propriedade, criando, por exemplo, novas propriedades, de forma que quando nós exportamos esse arquivo em IFC, essas propriedades elas passam a fazer parte do arquivo. Então, ou seja, eu posso pegar essa minha parede, acessar aqui IFC e aqui criar uma nova propriedade. Tem a possibilidade aqui de acessar e adicionar um novo grupo ou uma nova propriedade dentro do sistema. Tá vendo? Então, clico aqui, tem a possibilidade de acessar propriedades e aqui eu controlo qual que vai ser, né, a classe dentro de um arquivo IFC que vai ser utilizada e qual que é o valor dessa propriedade. Né? Então aqui, por exemplo, eu quero vida útil, tá certo? Tenho aqui um label e aqui eu coloco 50 anos. Tá certo? Então, ou seja, são propriedades que você cria e que depois passa a fazer parte do arquivo IFC que você gera a partir, né, do seu modelo. Anexos podem ser diversos tipos de documentos que eu posso estar associando a esse elemento. Então, por exemplo, posso estar anexando um PDF, posso estar anexando um site que corresponde ao fabricante do revestimento, ou do bloco, ou qualquer outra propriedade que eu tenha que associar esses arquivos externos ao programa. Então, com isso, a gente consegue aí anexar a esta propriedade arquivos como PDF, imagens, sites e outras ferramentas. Então, ou seja, estas são todas as opções que nós temos quando estamos modelando uma parede dentro do software Edifícios.